Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio, só um minutinho que a nossa câmera caiu, a mais um episódio, E Se Eu Soubesse? E você sabe que tem aquele velho ditado, o bom filho a casa torna, e quando você gosta muito das coisas, você quer repetir. E hoje temos aqui uma pessoa que está repetindo a gravação porque ele gostou muito de mim, mas eu acho que ele veio por causa do Diego, né, Diego? Ele gostou muito do Diego, então resolveu voltar aqui para gravar com a gente. Mas antes de eu revelar para você quem é esse nosso convidado do dia de hoje, que veio todo executivo, todo próspero, todo muito bem arrumado, eu digo a vocês, clique aqui embaixo, curte o nosso canal, se inscreva no E Se Eu Soubesse, porque aqui sempre tem mensagens muito bacanas para você, com pessoas ótimas, com pessoas prósperas, com pessoas que vêm trazer muito conhecimento e muitas opções de trabalho no ramo empresarial para você, como é o caso de hoje. Compartilha, clica no coraçãozinho e manda um aviãozinho para todos os seus amigos. Hoje a gente está ao vivo aqui, ó, aqui no meu Instagram, no Tony Duarte. Estamos ao vivo também aqui com o Toninho, no E Se Eu Soubesse. Você vê, uma exclusividade que você só vai ouvir ele falar aí hoje, hein? Eu tô de fora, mas não tem problema. Vamos lá. E hoje, aqui conosco, ele, meu xará, de primeiro nome, que veio lá do Ipiranga, todo arrumadinho, bonitinho e muito cheiroso, Toninho Sanches. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje nós vamos falar de expansão através do sistema de franquias. Vamos ser vou ser entrevistado pelo Duarte. Ó, você tá pegando o jeito já, hein? Aqui é tudo isso, tudo feito ao vivo para você, quem sabe faz ao vivo, e o Toninho daqui a pouco ele vai assumir o meu posto, porque ele gosta muito de conversar. Daqui a pouco ele vai entrevistar você que está aí em casa, você vai ser entrevistado pelo Toninho do Local Box. Aceita o desafio? Olha, eu prefiro já ficar com os meus atuais, viu? Vamos deixar para os profissionais, as pessoas de bom senso, que nem você, de talentosas. Você também tem o seu talento? Não na parte de comunicação, não sei. Estou me desenvolvendo. Desenvolvendo, daqui a uns 30 anos, quem sabe. Quem sabe, né? Hoje é um assunto muito específico, está chegando a BF já, né? Sim. Julho, se não me engano, 25? É 25 a 28 de junho. De junho, mês que vem já. Mês que vem. Então a ABF, para você que está aí, a ABF é uma feira de franquias, né? Onde que vai ser? No Center Norte? Vai ser no Center Norte, eu nem sabia, mas me informaram, segundo a ABF, é a mais importante do mundo, em tamanho, em desenvolvimento, a brasileira, por que pareça, é maior até do que a americana. Então, a ABF é uma feira onde tem lá várias empresas que têm franquias, ou seja, vai estar lá McDonald's, Habib's, Local Box, todas as empresas Sim. que têm a intenção de expandir o seu negócio, e lá você tem a oportunidade de conversar com os franqueadores masters, de conversar para saber como funciona a franquia, quanto custa, etc. E o Toninho, com a Local Box, está abrindo essa oportunidade de gerar franquia. Você já tem algum franqueado hoje? Não, nós terminamos a nossa modelagem no final do ano passado, abrimos para franquias a partir de janeiro desse ano, basicamente, e o nosso primeiro grande evento será a ABF, né? Hoje nós temos nosso site, que já faz uma explanação. Temos recebido, já no mês de abril, recebemos 5 contatos pródigos. Quem começou agora está 5 contatos, já é bom demais. Você fiquei surpreso. Já conversei com gente de Cuiabá, Tubarão, Jaraguá do Sul, parte de Osasco, Grande ABC, né? Que mais? Algumas cidades também do Minas Gerais, certo, de Belo Horizonte, Redondezas de Belo Horizonte. Então você não tem uma limitação física para fazer a sua franquia, né? Não, todo o Brasil. É todo o Brasil, porque a gente não depende de logística, de entrega de produto. Como nós somos o segmento self-storage, e o self-storage é uma área de atuação que você vai pegar um espaço, um galpão, eventualmente, que não está ocupado, um espaço que está desocupado, e é possível você dar uma finalidade econômica para esse imóvel. Entendi. Então, você vai viabilizar um espaço parado lá. Exato. Né? Acho que o importante hoje é a gente direcionar aqui a nossa conversa. Então você que está aí, você entendeu o que é uma ABF, né? Entendeu o que é feira, você vai lá, se você quer fazer uma franquia, você tem uma opção gigantesca lá de opções de franquia.
E o Toninho está colocando a sua... É como se colocasse a empresa na bolsa, né? Você vai poder compartilhar isso com mais gente. Exatamente, um bom parâmetro. Então, a partir do momento que você tem uma empresa, você estrutura a sua empresa e você vê que a empresa pode ser escalada, né, ou escalonada, no caso, sim, você pode fazer esse processo, criam-se padrões, padrão de comunicação visual, padrão de procedimento, padrão, todos os tipos de padrão dentro da empresa, e o franqueado vai replicar esses padrões. Ou seja, você vai pegar uma empresa que já existe e vai fazer igual na sua região, né? De acordo com as diretrizes da franquia, da franqueadora. Então, no seu caso, Toninho, vamos lá. A Local Box, ela existe há quanto tempo? Nós estamos desde 2009, então hoje nós estamos completando... 16 anos. 16 anos. Nossa, eu estou bom de matemática. Então, 16 anos a Local Box existe aqui. E aí vocês criaram toda a estrutura, sim, certo? Hoje você tem já um guia, você tem um caderno para... eu vou falar um pouquinho como que você faz o franqueamento de uma marca, né? Depois que você tem um modelo estruturado, economicamente viável, e os padrões, todos os padrões administrativos já estão, que a gente fala em manual, né? Você já está isso numa programação dentro de processos bem estabelecidos. Você chama uma empresa, uma consultoria, que é uma empresa que gerencia franquias, e você determina quais são esses manuais que você vai precisar operar. No nosso caso, o operacional, implantação, atendimento e o administrativo. Tudo isso já está elaborado. Depois tem um setor que é a parte jurídica, que também já está concluída. Certo. E você põe a mercado sua oportunidade de negócio. A gente acredita fortemente na nossa operação. Tem um diferencial que, agora que eu estou recebendo as primeiras solicitações de franquia, estou vendo que um dos diferenciais do setor de self-storage da Local Box especificamente é a baixa quantidade de pessoas no operacional. Você consegue efetuar a operação de um imóvel compacto, 300 metros quadrados, com 2 atendentes. Então, isso é o suficiente para você iniciar no ramo de self-storage. Tá. Então, você que está aí assistindo, presta atenção que agora vem uma pergunta muito importante. A Local Box, ela existe há 16 anos e hoje você tem um filtro. Por exemplo, qualquer pessoa pode ser um franqueado Local Box, ou existe um filtro que ela é avaliada de acordo com alguns critérios para você liberar essa franquia? Não, existem filtros. Tem os filtros. Uma franquia é uma escolha mútua. Tanto a pessoa vai nos escolher, o empresário, como nós vamos também escolher a pessoa, né? É como se fosse um casamento. Sim. Quais são os filtros, basicamente? Só fazendo um parênteses aqui, num casamento nem sempre você tem opção de escolha, né? Às vezes você tem que casar e não tem o que fazer. O que você aprontou, né? Hein, Duarte? Agora, na Local Box você pode escolher, né? Não, você pode escolher. Você pode escolher. Não, eu acho que uma escolha não só empresarial, mas até de modelo de vida. Além dos filtros normais, de questão financeira, se a pessoa gosta da marca ou não, se ela acredita naquele modelo ou não. Da nossa parte, se a pessoa tem as condições mínimas necessárias, mas acima de tudo, é um encontro de valores. Eu acho que o mais importante é ter uma sinergia. Se a pessoa gosta de trabalhar com logística, porque não adianta colocar um cara que gosta de ser professor para cuidar da Local Box. Sim. Né? Então, o primeiro fato é a pessoa, eu gosto disso, sim, gosto de fazer aquilo. E imaginando que aqui, você tem lá, aqui, ó, na sua câmera da verdade aqui. Imaginando que você está falando ali para 1 milhão de pessoas. Vou falar, né? Pode deixar. Essa pessoa que está ali, descreve para a gente qual o perfil do cara para ele ser ali compatível com o Local Box. Porque de repente o cara está ouvindo, ele está em busca de franquia, para ver se isso é direcionado para ele. Não, eu considero que além dos fatores de capacidade financeira, porque nós estamos falando do setor imobiliário, que não é um setor que a gente pode barato em comparação com outros setores, eu acho que a questão de valores conta bastante. Também a questão cultural. A Local Box tem desenvolvido uma cultura empresarial muito específica. Nosso posicionamento de marketing, você participou, você conhece esse posicionamento, também a gente leva muito sério. Se a pessoa quiser participar desse time nosso, será muito bem-vinda, muito bem acolhida.
E é o pacote completo, né? É questão capacidade empresarial, financeira, a pessoa logicamente precisa lidar com pessoas. Questão da logística, nós somos do setor logística, mas não é uma logística pesada de entra caminhão, sai caminhão. Na realidade, nós somos um perfil, vou determinar um perfil de uso. São muitas vezes as senhoras que nos procuram para guardar seus bens. Geralmente, assim, é a família, mas quem faz o contato são as senhoras. E nós somos uma empresa que temos caras de homem, então tem que ser uma pessoa séria, que leve isso em seriedade, respeite o cliente e essa personalidade que nós estamos procurando. Esteja a fim de trabalhar, logicamente, empresarial, que tenha a habilidade de lidar com, gerenciar, não muitas pessoas, geralmente são poucas pessoas, e, sobretudo, eu acho que o encontro de valores. Eu acho que o que a gente pode fazer, até para facilitar aqui, quem está interessado nisso, sim. É aqui, você vai publicar isso vai ser publicado sim, nas redes. Você colocar aqui, já vai estar aqui, a gente está falando aqui porque isso ainda vai para o ar, né? Mas a gente vai combinar dele deixar aqui um link, onde a pessoa vai clicar e vai direto para um formulário de intenção. Então, nesse formulário, a pessoa já vai entender como funciona o Localbox e já vai preencher para você entrar em contato e ver se o perfil casa. Assim, você que está aí assistindo isso agora, já pode clicar nesse link e você já fala direto com o Toninho. Ele vai receber sua ficha, marca com você uma entrevista e a partir daí dá início ao processo. É muito simples, Duarte. Podemos fazer esse formulário. O nosso site já tem o local de franquias, que preenchendo o formulário, naquele formulário, que pode até ser o mesmo, o e-mail já virá direto na minha mesa. E eu, pessoalmente, responderei. Então já está fácil o caminho, né? Está fácil. Está fácil o caminho. Agora sim, você tem já uma ideia de qual investimento, a partir de quanto para ter uma Localbox? Temos. E qual o retorno disso? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque nós estamos na cidade de São Paulo e todos os custos foram baseados em São Paulo. E conforme nós estamos conversando, como é Brasil todo, eu estou vendo que realidades de cidades menores fica até mais barato. Então eu vou passar valores cidade de São Paulo, mas fique tranquilo. Mesmo você de uma cidade menor, a gente quer saber o seu caso, que provavelmente também é viável. Nossos cálculos começam em 300 metros quadrados de galpão. No mínimo? No mínimo. Isso independente se é um pavimento, 2 pavimentos? No mínimo. Pode ser 2, pode ser 2 pavimentos, vamos considerar. Mas, conversando agora com o pessoal, principalmente das cidades menores, nós estamos vendo que nossos custos, que consideravam 2 atendentes para 300 metros quadrados, muitas vezes, não, mas um atendente na minha cidade funciona. Então, nós já estamos vendo cálculos para menos, para 200 metros quadrados, tá? Mas vamos considerar os 300. Nós temos nossa taxa de franquia, que para o ano de 2025 está em R$50 mil. Para o investimento imobiliário é irrisório. Isso daí, na comparação com as outras franquias, quiosque é isso. Tá? 5% de royalties do faturamento bruto, isso é o nosso recebimento mensal, e 2% é sobre a propaganda institucional. São valores simples, nada grandiosos. A pessoa vai investir no quê? Basicamente, o custo está baseado na montagem dos boxes, que daí ela tem um padrão. Nós estamos entendendo para o ano de 2025, e considerando 300 metros quadrados, na faixa de R$250 mil. Tá. Então vamos lá, para o cara começar. 50 mil de franquia, isso. Certo? 5% de royalty, 2% de fundo de marketing. Sim, mas daí ao longo do faturamento. Sim, ao longo do período. E mais ou menos uma estimativa de 250 mil para a construção dos boxes. 250 a 300, né? Porque essa pergunta é muito difícil, porque a gente não sabe a qualidade do imóvel que a pessoa vai pegar. Né? É uma estimativa. Você tem que ter a reforma do imóvel, adaptação e tal, mais ou menos isso. Mas a parte mais densa do investimento, que é a construção dos boxes metálicos, a pessoa vai gastar uns 250 a 300 mil reais para esse tamanho de metragem quadrada. E em quanto tempo você estima o retorno desse investimento? Os nossos cálculos mostram uma estimativa. A gente até calculou a porcentagem de acerto, mas a gente está calculado em 36 meses, 37 meses. 12, 24, 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos e um mês, para falar a verdade. Se você pensar hoje, por exemplo, você vai pegar seus 300, vamos arredondar para 400? Tá bom. 400 mil. Você coloca um investimento aí de quase 1% ao mês, que é mais ou menos o que tem, né? 0,8, Sim, tá. 0,9.
você vai ter aí uns R$3.500, R$4.000 por mês de rendimento, certo? Certo. No banco, no investimento, qualquer investimento aí. A gente colocando isso na local box. Perfeito. Vou pegar os mesmos 400 mil e vou colocar no local box. Uhum. Qual o rendimento que eu tenho mensal ali? Você vamos supondo uma locação média de 60%, 70% dos boxes, que eu acho que é mais ou menos isso que deve acontecer, ou mais. É bem mais. Bem Para mais? local box, por isso tá que a gente está vendo? confiante. Olha só, quanto que você chega de locação? A nossa matriz hoje, que é uma operação madura, a gente sempre operou há muitos anos, a gente já vem operando de 95 para mais. Quase todo. O box vaga de manhã, a gente aluga de tarde. Você sabe disso porque você frequenta lá, às vezes. E a nossa filial, que nós montamos uma unidade, isso é muito importante, eu montei uma filial dentro da cidade de São Paulo, uma versão bem compacta, justamente para mostrar a viabilidade. Eu faço questão de pagar o aluguel lá não é imóvel próprio, nós temos um contrato de longo... Que bairro que é? É Vila Gumercindo, é perto da Vila Mariana. É ali perto da Unip? É na rua da Unip, só que do lado do anel viário, né? Nas costas da Unip? Na frente, na Na verdade. frente. Ali pro lado da 23. Do outro, da Ricardo Jafé. Tá. Do lado da Ricardo Jafé. Tá. É a mesma rua da Unip. É um ponto bem conhecido em São Paulo. Desculpa, me perdi. O que nós estava falando que você paga o aluguel lá e tal. Para justamente mostrar a viabilidade. Então, hoje nós já estamos... Eu estou operando... Deu 8 meses, nós já passamos do break-even. Né? Então, a loja já se estrutura e está começando a se pagar. Então, assim, vale muito a pena para você, né? Para quem tem esse capital disponível de investimento de 400, fazer a franquia, que você vai ter um rendimento mensal médio muito maior do que deixar esse dinheiro investido. Você vai estar rentabilizando com o imóvel. Nós temos uma conta muito simples, tá? Até para facilitar. Você tem um imóvel, você acredita que ele vale no aluguel, o valor de mercado do aluguel dele seja R$10.000. A gente precisa viabilizar com box 30 mil. Uhum. Por que isso? Os primeiros 10 mil é o custo de oportunidade sua. Você vai pagar ele como se estivesse se auto-pagando o aluguel. O outro, 1/3, você vai pagar os custos fixos. E o outro 1/3 é o seu prêmio por ter assumido esse risco. É um cálculo básico. Como podemos chegar que no momento de maturidade do negócio, a sua expectativa, lógico, são probabilidades, mas é ter o dobro do aluguel. Uhum. Hoje em dia, nesse patamar de valor de franquia, por exemplo, tem alguns restaurantes, tem alguns quiosques, mas eu acho que o que traz mais retorno e é mais fácil de lidar é com logística. Porque restaurante, você tem uma perda muito grande, você tem que ter funcionários em 2, 3 turnos trabalhando, você tem uma série de coisas que implicam vigilância sanitária, uma série de coisas, né? E se você for para o lado da logística, o processo é muito mais fácil, muito mais rápido, que nem você falou. 1 ou 2 funcionários dão conta do processo. Sim. E sem contar que você não tem aquele não tem um momento de né? pico. Você está ali suave fazendo o seu trabalho e funcionando certinho. Né? Duarte, passei com uma experiência com a minha família. Teve um domingo que nós viemos da praia e eu parei nesse outlet que abriu na rodovia dos imigrantes com a minha família para conhecer, porque é uma novidade na cidade de São Paulo. E fomos lá ver a praça de alimentação e eu vejo, com todo respeito, um senhor já com 65, 70 anos. Eu vi ele trabalhando lá, eu virei para minha esposa e falei, olha, isso aí provavelmente é o dono da franquia. Senhor. E num domingo, correndo do jeito que ele estava correndo, pegando os pratos na praça de alimentação para voltar lá, para lá. Falei, isso aqui está um pouco puxado para esse senhor. Será que é esse modelo? Uhum. Pode até ser, não estou dizendo. Tem pessoas que gostam de uma atividade mais dinâmica. O nosso perfil é outro. Então, eu acho que vai muito pelo perfil. Nós temos um perfil que é possível você ter um negócio rentável, seguro, com pouca volatilidade de faturamento e resiliente a crises, porque a nossa experiência inclusive isso é muito importante, nossa experiência com a Covid foi extremamente positiva. Foi depois da Covid que inclusive a gente decidiu fazer a franquia, que a gente viu essa oportunidade. Então, eu acho que tem esses ganhos, que não são só financeiros, mas são de ganhos pessoais, né? De ter um negócio que roda, você não vai ter um estresse físico, você vai ter desafios muito mais engenhosos em marketing de como atrair as pessoas
Aqui, pelo menos na parte a parte regional, a propaganda institucional é toda a nossa responsabilidade. E isso eu convido as pessoas a conhecerem. É um ramo novo a ser avaliado pelas pessoas. E é um processo onde você dono da franquia, praticamente não tem que não se esforçar, mas se envolver muito, né? Porque a partir do momento que você montou, sim, todo o processo é automático. A pessoa chega no local, aperta o controlezinho, entra na garagem, põe o material, sai, vai embora. Não tem que ter interação necessariamente do dono da franquia, né? Nós somos um self-storage, um auto-armazenamento. Então, uma vez a pessoa ser o nosso inquilino, nosso cliente, nós temos todo um procedimento que vai garantir a confiabilidade na entrada do galpão e depois o acesso ao box dele. Isso é tudo automatizado, você não vai carregar nada, você pode ter a gentileza de ajudar alguém que necessite num momento muito específico, mas é uma gentileza, não uma obrigação. Sim. E aí depois, senhoras e senhores, o que você pode fazer, que acho que até você faz um pouquinho disso, sim, é dentro do seu espaço, você tem elementos que você vende, que você pode até aumentar um pouquinho o seu caixa, não é objetivo, mas você tem sim, e facilitar a vida das pessoas. Então, ou seja, você consegue agregar serviços junto ali. De repente, você pode até ampliar algumas coisas, né? Hoje você pode vender uma caixa, vender um cadeado para a porta, vender alguma coisa assim, e depois oferecer outros tipos de serviço. Por exemplo, você pode entrar em parcerias, vamos supor, um exemplo, imagine, eu tô pensando agora, tá? De verdade. De repente você pega a fisioterapeuta que faz algum serviço assim para o cara que tem problema de coluna, né? Ele chega lá... Tá bom. Não, é sério, é verdade. Sim, fisioterapeutas, ou até mesmo pessoas que guardam as coisas lá, têm dificuldade em algum segmento, descobrir onde o cara tem e oferecer um serviço para lá. Não, né? O que nós temos hoje, lógico, toda a estrutura de armazenagem, por exemplo, a pessoa precisa de um cadeado, ela vai precisar na hora. Ela pode comprar lá uma fita adesiva, tudo. O segredo do self-storage não está nesse pequeno comércio, está na qualidade dos boxes, muito mais, né? Mas a gente tem parceria com essas profissionais que fazem a organização dos lares, os personagens organizers, né? Muito. A gente tem, não parceria, mas uma sugestão, porque a gente vê que trabalha muito bem e está dentro dos nossos valores também, que é o pessoal de mudança. Nós temos desde as pessoas autônomos que a gente observa que trabalha de uma forma muito profissional, até empresas mesmo, quem precisar de um CNPJ, uma nota fiscal, nós temos excelentes indicações. E hoje, assim, a Local Box, digamos que a pessoa que está ali está pensando assim, puxa, legal, tem a Local Box, mas tem o seu José, o seu Manuel, o seu Fernando, que também tem o mesmo estilo de negócio. Sim. Né? Quais são os diferenciais da Local Box? O que eu posso prestar atenção ali? Falo, cara, Local Box tem, o seu Zé não tem. A Local Box tem, o seu Fernando não tem. Quais são os principais diferenciais que podem fazer com que a pessoa escolha a Local Box e não os outros? Nossa, essa pergunta eu acho fantástica, né? Porque muitas vezes... Dá para você falar as qualidades em menos de 2 horas aqui? Não, eu não eu ia dar um exemplo até do meu setor. Olha, há restaurantes que tem fila para entrar e há restaurantes que nem abaixando o preço você vai ter cliente. A Local Box, você sabe muito bem que você é uma pessoa do marketing, a gente tem uma preocupação muito séria, além de entregar um ambiente de excelência, um posicionamento de branding empresarial muito sério. A gente leva muito a sério essa situação. Então, efetivamente, convido as pessoas a visitarem no Google Meu Negócios as avaliações que as pessoas fazem. Não sou eu que estou falando, né? É ir lá e ler o que as pessoas escrevem. Nós temos um ambiente muito aciado. A gente faz questão do nosso ambiente ser mais limpo que de qualquer outro. Você é testemunha disso. E normalmente você vai num lugar assim, sempre tem caixa jogada, fita para cá, coisinha para lá, né? Porque é normal do ambiente desse segmento ter essa bagunça. Mas o seu parece um hospital. Não, né? Então, nós não entendemos isso como normal. Não pode ter isso. Porque não é cabível... O nosso lema é o seguinte: guardamos melhor o que você valoriza. A gente entende, se você está guardando algo,
o nosso cliente, o que está guardando, se ele está guardando é porque tem um valor a mais, não é só o objeto, existe um valor afetivo, de memórias, todo um repertório, inclusive que a identidade, muitas vezes, daquela pessoa se reflete no objeto. Então, a gente se sente na obrigação de ter algo a mais, né? Um trabalho, um ambiente seguro, de confiável, uma relação com o cliente diferenciada. Tá. Eu acho que, ao longo dos anos, a gente está conseguindo. Tá? Isso. Eu tenho uma pergunta aqui, Toninho, o André, eu vou até colocar aqui. Vamos lá, André. Ele está perguntando aqui, ele tem uma empresa ele faz gestão para médicos. Ah, sim. Né? Só que ele tem que guardar documentos por 5 anos. Você tinha me falado outra vez que você tem um box lá de 1 por 1. Sim, sim. Né? Então, esse box serviria para ele? É que eu não sei a quantidade. André, diz aí qual a quantidade de documento que você tem, mais ou menos. Você tem uma ideia? Mas serviria para ele? Não, é comum esse tipo de uso, tá? Eu tenho tanto médico que guarda muito documento, como também dentista. Dentista guarda muito documento. Essa questão da arcada... Dos raios-x, né? Eles são obrigados a guardar. Eu não vou dominar a legislação, mas acho que são 10 anos. Então, eles montam as prateleiras lá, as estantes, e vão colocando as caixas. Isso aí fica pendurado. Aí as mais antigas que vence o prazo, eles retiram e eles acrescentam novas caixas, né? Isso daí também muito documento de empresas contábeis, isso acontece bastante. É um segmento muito forte a ser observado na pessoa jurídica. Tá, então serve para tudo. André, né? Você pode vir para lá, fazer um orçamento, conhecer o nosso trabalho. E o pessoal do atendimento vai te dar toda a orientação de metragem, cubicagem, volume e os procedimentos burocráticos. Gostei dessa palavra, hein? Fala de novo. Volumétricos? Antes. Qual cubicagem. Cubicagem, porque a gente fala de metros cúbicos, né? Então é um termo setorial. Fala aí. 3 vezes rápido. 3 vezes rápido. Não, cubicagem. Não, cubicagem vem de cúbico, né? Cubicagem. Cubicagem. Parece carro da pamonha, né? Cubicagem. Fresquinha, cubicagem. E o pior é que você sabe que lá passa na frente, passa carro. Aqui também passa carro da pamonha. Que bom, né? Não sei se é o mesmo, né? Não deve ser, não é possível. Sai daqui, chega lá já estragou a pamonha. Pode ser. Então, senhoras e senhores, eu tenho um relato aqui, porque eu conheço vocês já 20 anos, que a gente falou, né? Provavelmente. Mais ou menos 20 anos. Desde quando era outra empresa, se formou a Local Box e tal. Sim. E realmente o espaço que ele tem lá é um espaço muito limpo. Existe eu não sei como se chama aquele estacionamento que é separado, né? A doca. Tem a doca, que você entra ali, que dá direto na recepção. Exato. E tem a outra parte quando você vai e acaba acessando os boxes. Acessa os boxes. É um lugar limpo, é um lugar cheiroso, é um lugar bem iluminado, é um lugar assim que você não se perde lá dentro, né? Sim, é tudo muito tudo bem sinalizado e tal. Sinalizado. Então, eu conheço outras empresas do segmento, mas assim, não é porque você está aqui, eu acho a sua uma das melhores que tem, se não for a melhor. Sim. Tanto por todo esse cuidado que vocês têm. E agora, que se você que está aí tem a possibilidade de entrar nessa questão de franquia, se você tem essa condição, se é um ramo que você busca, que você gosta, eu acho que é uma das melhores opções que você tem para entrar no mundo de franquia. Né? Nós estamos confiantes. Né? Eu acho que quem vai escolher uma franquia, além de escolher o segmento, vai escolher também a empresa dentro do segmento. O segmento de self-storage tem alguns diferenciais que eu acho bem interessante. Daí vai muito do perfil. Você escolheu esse setor, nos dê a possibilidade de avaliar a franquia Local Box, me permita mostrar qual é o nosso posicionamento, o que nós temos a oferecer. E conversando até com um candidato à franquia a semana passada, ele me perguntou, mas o que vocês têm, né, para oferecer tudo? Eu relatei todos os manuais, todos os procedimentos, tudo. Mas, sinceramente, eu acho que ao final todo mundo pode ter um manual, um bloco de papel aí para te dar. O que conta é quem você quer ao seu lado, né? Nós temos seguimos não um ditado, mas uma frase lá que está no livro Adeus às Armas, de Hemingway, que é o seguinte: o personagem pergunta, quem estará nas trincheiras ao teu lado? E o colega responde, isso importa? O personagem inicial responde,
mais do que a própria guerra. Enfim, a gente leva muito a sério isso, a gente está disposto a estar ombro a ombro com vocês, os futuros franqueados, estamos aí para o que deve a gente arregaça a manga e põe os braços para trabalhar, viu? A gente não tem medo de pisar na lama. Eu sei como é que é. Olha, eu poderia muito bem terminar esse bate-papo depois dessa citação. Porque realmente. Porque qual o franqueado master que vai citar Hemingway no meio de uma entrevista para falar da sua logística? Isso já era final já. A gente ainda tem mais um tempinho. E a gente vai seguir aqui um caminho que vai ser muito importante. E avisando já que o André que está falando aqui, André, acabando aqui nosso bate-papo aqui, eu vou mandar para você o contato direto do Toninho. Sim. Certo? E aí você já troca uma ideia com ele, conversa com ele, que ele te explica certinho. Ele está falando que ele tem quilos por mês de documentação para guardar. Né? Não, nós temos um box que começa com 1 metro quadrado até tamanho de container, equivalente. Ele vai escolher o que melhor atende. Feijão, até você pode dormir lá se você quiser, tá? Se precisar. E aí, bom, feito isso, você tem todo esse vou chamar de kit, né? Existe um kit franquia. Sim, existe. Né? A pessoa foi e falou, vou fazer. Você já vai ajudar com a instalação. Você ajuda a pessoa a determinar a localização do imóvel ou não? Geralmente, o que tem nos aparecido são pessoas que já possuem imóvel. Então, isso daí já está carimbado. O que a gente está observando? Olha, eu acho que aqui vale a pena. Aqui eu acho que está muito arriscado. Então a gente pode dar, mas o risco é da pessoa, ela que vai assumir. Sim. As pessoas são poucos, mas alguns querem alugar o imóvel. Esse nos dá mais liberdade. Falou, já que você vai alugar... Aí você sugere. A gente pega a cidade, né, a gente pega o mapa, a pessoa seguramente, a pessoa conhece mais a cidade que nós, ela já aponta algumas coisas e a gente vai conversando sobre isso. O que a gente faz estudo muito prático? A distribuição dos boxes dentro do imóvel. Sim. Olha, você vai ter esse dinheiro que a pessoa vai investir na construção, não é tudo de uma vez. A gente vai primeiro fazer o mínimo necessário, observar qual que é a demanda na cidade, o que é demandado, né? O que é consumido naquela área. Depois ainda vai será feita 2 expansões. Então é ainda mais fácil para a pessoa, porque ela vai investir de uma vez. Não, né? não Aos poucos. É fragmentado. Faz sentido, porque imagina assim, uma cidade pequena, sei lá, com 10 mil, 15 mil habitantes, 30 mil, não sei se comporta. É uma pergunta agora, uma dúvida. Local Box serve para qualquer cidade de qualquer tamanho ou a partir de X mil habitantes? Esse estudo não existe no Brasil. O que nós temos observado, que a cada... acima de 100, que a última consulta que eu tive foi 150 mil. Quando a gente observamos os índices do IBGE, que a página do IBGE nos permite ter o desenvolvimento humano, IDH, né, de perfil financeiro, a gente carimba. Não, aqui cabe um self-storage. Mas é uma sugestão. Né, eu acredito que é a partir de 100 mil. Tá. Então, por exemplo, se você pega uma cidade, vamos falar ali de Piracicaba. A gente falou de Pamonha, né? Sei lá quantos habitantes tem lá. Salvo engano, são 300 mil. 450. Então, de repente, é uma cidade que talvez não comporte um box muito grande, igual você tem aqui em São Paulo. Talvez sejam boxes menores. Então, você faz esse estudo, a pessoa monta, vê o que serve e você vai vendo se faz o maior ou o menor e vai determinando assim, né? Tecnicamente, a gente vai observar assim, o que vai ter mais consumo. Vai ser pessoa jurídica ou física? Se for física, não faz sentido o box muito grande. Se for jurídica que vai receber carretas, daí tem que ser grande. Daí a gente dimensiona do tamanho do caminhão ou do tamanho do container. Entendi. Também não precisa ser maior do que o container. Bom, de qualquer forma, tem todo o respaldo de vocês para determinar essas coisas. A gente participa, com certeza, porque faz parte nosso. E veja, o cálculo da nossa franquia está dimensionado assim, não para ganhar dinheiro de forma aleatória ou na forma de venda da franquia. Nós estamos dimensionados para participar do sucesso da pessoa. Sim. A Local Box só terá sucesso financeiro se o meu franqueado tiver sucesso. Eu digo isso não por maldade, mas eu vejo franquias de outros setores estão muito mais preocupados em vender a franquia e você se vira. Sim. Eu fico horrorizado, né? Você tem que ter esse respaldo, porque não adianta o franqueado ir sozinho, que vai chegar uma hora que não vai dar certo. Eu acho que nós estamos com uma marca consolidada, muito bem posicionada, estruturada, para oferecer essa bandeira para o nosso franqueado trabalhar. Esse respaldo
nós temos isso como ponto de honra. E estamos levando isso muito a sério. Tem uma história que circula dos bastidores. Teve uma época, já faz alguns anos, né? Sei lá, uns 10, 12 anos, eu queria montar uma franquia. Sim. E eu fui atrás da Cacau Show. Ah, sim. E eu fui lá na Cacau Show, sabe? Lá na Castelo Branco. Sim, sim. Então, e lá tem todo um departamento de franquia e tal. E eles apresentam pra gente a fábrica. E a gente perguntou qual o critério para determinar um ponto de Cacau Show. Porque hoje você olha, em qualquer lugar tem uma Cacau Show. Sim. Né? São pontos que tem movimento. E eu não sei se foi verdade ou se foi brincadeira do cara que falou pra gente. Aí eu perguntei, né? Na época eu morava lá na Guarapiranga. Eu perguntei, como que eu faço para saber o melhor ponto? Porque às vezes eu olho aqui, para mim tem movimento, mas de repente vocês têm mais conhecimento, eu vou achar que não tem movimento. O cara falou assim, olhou para mim e falou assim, olha, onde tem um boticário, a gente põe um Cacau Show. E você pode reparar que onde tem um boticário tem um Cacau Show e vice-versa. Não, esse conceito é verdade, tá? Então. Esse conceito passar uma dica aqui também do meu setor. A gente observa onde tem os supermercados aqui, Minuto, Pão de Açúcar, na cidade de São Paulo. Se tem volume para ter aquele supermercado, é porque existe volume, a gente faz esse paralelo, tá? Não é um critério gravado na pedra, escrito na pedra, mas esse critério existe. Isso aí vem de outra situação, não sei se você sabe, mas dizem que eu não sei se a Coca-Cola ou Pepsi montaram uma fábrica, porque aquela água era muito importante naquele redor, gastaram milhões. Daí a concorrente Pepsi foi lá e fez na frente, do outro lado da rodovia. Bom, se ele já gastou todo o dinheiro, eu posso vir aqui. Mas você viu, existe essa fábrica, você vai para Itu, sim. Não sei se é Dom Pedro ali, é Coca-Cola de um lado e Ambev do outro. Então, eu não sei se foi exatamente essa história, mas dizem que isso daí ocorreu realmente. Mas se dizem, né, deve ter uma fonte. Não, eu acho que faz todo sentido, né? Estamos brincando aí, mas o volume de renda de um território vai ser consumido pelo supermercado, pelo varejo de bens de consumo, de roupa, vestuário. E agora entrou esse novo setor que é o self-storage, né? Mas se você pensar hoje, tudo funciona assim. Tem alguém que é o pioneiro. Deu certo, os outros vão e copiam. Não Sim. copiam, fazem. Por exemplo, carro elétrico. Alguém foi lá o primeiro e fez. Aí quantos surgiram agora? Sim. Você tem 3, 5, 10 fábricas de carro elétrico. Então tem que ter um pioneiro. E se o cara vai, ele gasta, ele vai, faz a pesquisa toda, sorte de quem vai depois na sombra dele. Não, eu vou aproveitar esse gancho, vou passar uma informação muito importante para quem gostou do setor. Tá? Eu acho que o setor nosso ganhou, depois da pandemia, 2 vetores, não é que ganharam novos, eles foram intensificados no pós-pandemia, que é o setor de e-commerce, que tem consumido muito espaço em self-storage, e a questão da diminuição do estado do tamanho dos lares. Em São Paulo, isso aí é gritante. Ontem eu recebi um panfleto perto da minha casa, estão lançando estúdios para morar a partir de 22 metros quadrados, 22, 25, depois tem um dormitório de 27, depois eu não me lembro, vai até 69, mas mesmo 69 para 3 dormitórios é compacto. Então a extensão do lar, né, o self-storage está sendo muito usado, pelo menos nas regiões adensadas das grandes cidades. São Paulo vem ao encontro disso, como extensão do lar. Então o self-storage encontrou um caminho a percorrer. Bom, isso é muito bom. Então você vê que aqui você falou uma coisa que pode até servir de dica já. Por exemplo, tem muita gente hoje que faz esse trabalho de você comprar as coisas e revender. Né? Sim. E a tendência do mundo hoje é você ter casas cada vez menores. Sim. Então onde o cara vai guardar isso? Então uma saída é fazer isso, de repente ter esse apoio do self-storage como logística para o seu próprio trabalho. Para o seu próprio trabalho, para a sua vida. É muito comum a pessoa que me ligou semana passada de Tubarão, Santa Catarina, ela descobriu o segmento de self-storage e está querendo, estamos conversando sobre uma eventual venda para ela de uma franquia. Por quê? Porque a necessidade dela, ela tem o hábito de viajar de camping com o marido, ela é recém-casada com o marido. Vou guardar minhas coisas onde? Também é bastante coisa. Daí ela falou, poxa, aqui em Tubarão precisava de um self-storage. Ela falou, por que eu não seja pioneira no setor aqui na região? Eu falei, Camila, eu estou todo o teu apoio. Eu estou muito interessado
conhecê-la, conhecer você, seu marido, para poder investir em Tubarão. É porque eu vejo que isso é muito difundido nas cidades grandes, né? Mas para o interior você não tem, ainda mais saindo de São Paulo. Eu vou muito lá para o sul, né? Sim. Então você pega ali a parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná tem um pouco, mas você vai se afastando de São Paulo, não tem essa cultura do self-storage. O cara usa a casa do vizinho, faz um puxadinho e tal, mas não tem isso. Então, de repente, para quem está aí no interior, né, seja interior de São Paulo aqui, principalmente, tem muito agro no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, que mexe com agro, é uma oportunidade para o cara colocar um self-storage lá e armazenar coisas que hoje não tem capacidade. Né? Não sei, não é um silo, você não vai ter um silo lá para armazenar grãos, mas você pode ter para armazenar equipamento. Eu acho que está mudando a cultura, né? Antes a cultura era, eu tenho algo a mais, vou guardar na garagem da mãe. Vou empacotar tudo, deixo guardar na garagem. Você não precisa passar por isso. Você pode muito bem alugar um box do tamanho da sua necessidade, seja ele pequeno, ou para guardar uma colheitadeira, se for em Cuiabá, por exemplo. Haverá espaços disponíveis. Como que nós vamos saber a disposição dos boxes? Vai ser a demanda de cada peculiaridade de cada região. Exato. Senhoras e senhores, estamos aqui com essa... Olha, no fim, ó, como as coisas são aqui. Acabou de acabar. Eu falei, senhoras e senhores, acabou de acabar a bateria. Que maravilha. Essa oportunidade gigantesca aqui de abrir uma franquia com o Toninho Sanches da Local Box. Não esqueça de clicar aqui, a gente vai deixar o link aqui, vai direto para o formulário dele, você já preenche e ele fala com você sobre isso, porque você viu que existem várias opções para você começar com franquia, se já tem a franquia, ser um segundo ramo de atividade, principalmente para essas cidades que são mais afastadas dos grandes centros, né, que tem essa necessidade e provavelmente não tem esse espaço de armazenamento. Eu acho que é uma oportunidade nova de negócio. Eu acho que quem surfar essa onda, entrar já nessa onda, tem uma chance muito maior de sucesso. Estaremos da ABF lá, convido a todos que estarão em São Paulo, que têm intenção de passar por lá, visitar o nosso estante. E somos os únicos de self-storage na ABF esse ano. E estamos muito confiantes, tá? A gente está a fim de trabalhar. Muito bom. Tá muito bom? Senhoras e senhores, aproveitando aqui que hoje a gente está falando de sucesso, de empreendimento, quero deixar com vocês aqui uma dica máxima. Diego, câmera 1, câmera da verdade, está aqui o livro Inteligência Competitiva, escrito por essa pessoa que vos fala. Se você quiser saber como se comportar melhor em todos os lugares, como ter dicas e como aprimorar a sua narrativa, leia todas essas páginas maravilhosas, de ponta cabeça ou não, e você vai se deliciar com isso. Disponível em todas as livrarias principais do mundo e na Amazon. Em breve, em Marte também, quando Elon Musk levar a galera para lá. Por enquanto, só aqui na Terra. Certo? Senhoras e senhores, Toninho, suas considerações finais para o nosso público, alguma mensagem, alguma informação a mais importante sobre isso? Olha, a informação... eu sou muito fã do Michael Jordan. Eu assisti o filme dele do Air. E só lembrando, para quem não assistiu, uma sugestão de vídeo, de filme para vocês assistirem no Netflix. Como o Jordan foi tratado na Nike, ou ele podia ser tratado na Converse. Na Converse ele seria mais uma celebridade, e na Nike ele foi a única celebridade. Eu acho que meus primeiros franqueados serão tratados como a principal, né? Você será o primeiro, com certeza você será o meu Jordan, o Air Jordan. Eu vou colocar o Toninho aqui em saias curtas, hein? Vamos lá. Vamos presentear os seus 3 primeiros franqueados? Com o quê? Então, aí eu te pergunto, com o quê? Vamos fazer o seguinte. Não, pôster do Jordan, pronto. Um pôster do Jordan? O pôster do Jordan é ruim, hein? Não, é ruim. Se eu botar um cara daquele tamanho no meu quarto lá... Não, um A4. Um A4? Impressa aqui no Alphagraphics. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. A pessoa que falar que viu o seu vídeo e fechar com você uma franquia, você dá um kit de boas-vindas para ele,
com alguma coisa especial. Kit boas-vindas. Então vou inverter a saia justa. Você vai desenvolver esse kit. Já estamos desenvolvendo. Por isso que eu estou falando. Então você que fechar com o Toninho aqui, se você for um dos primeiros franqueados, você vai receber um kit boas-vindas que eu estou desenvolvendo aqui na empresa e eu sei que você vai querer isso logo, logo. Então se apresse. É surpresa, porque ele que vai desenvolver. Nem ele sabe, né? Nem eu sei ainda, tá bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Aguardo a todos na ABF em junho de 25. Isso, senhoras e senhores, muito obrigado. Parabéns pela presença aqui no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui, dar o coraçãozinho e ficar atento a todas as informações que vão chegar aí para vocês. E aproveitem a franquia do Local Box, que vale a pena. Senhoras e senhores, um beijo, um abraço. Até o próximo episódio. E fui! Tchau, tchau.